Olá, turma, tudo bem? Estou aqui, professora Michele, gravando novamente a videoaula para vocês, tá? Vamos estudar aí para a prova, né? A V2 está chegando, sexta-feira. Então, prepara o material, livro, caderno, tá? Para a gente fazer uma revisão aí com as atividades, tirar as dúvidas sobre toda a matéria que vai cair na prova de sexta-feira, tá? Então, ao longo dessa semana, vocês terão 4 videoaulas e cada videoaula vai tratar sobre um tema específico da sua prova, tá ok? Então, vamos lá. 7º ano, tudo pronto aí. Nós hoje vamos falar sobre os termos da oração, né? Vamos trabalhar sujeito e predicado. Na verdade, a gente vai relembrar, né? Porque a gente já viu toda essa matéria. Então, a gente vai relembrar sujeito, núcleo de sujeito, predicado, os tipos de sujeito, sujeito simples, composto, implícito, desinencial, oração sem sujeito, tá? Os verbos impessoais, a concordância que tem que haver, vamos trabalhar os predicados, né? Tipos de predicado, verbal, nominal, tá legal? Então fique atento aí porque o conteúdo ele é extenso, mas a gente vai conseguir relembrar tudo a tempo, tá? Então me acompanha aqui nas atividades e bons estudos aí para você. Então vamos lá. Prepara seu caderno aí para a gente começar a nossa primeira atividade então de hoje, ok? Eu trago aí para vocês um poeminha de Vânia Amarante, se chama Um Anjinho, tá? Você pode copiar, você pode escrever esse trecho, já que ele é pequenininho, né? E aí você já pode ir sublinhando as partes importantes, como os verbos, reconhecendo aí as orações, né? Você já pode separar o que é sujeito, tá legal? Enfim, vai da melhor forma que você tem aí de dinamizar o seu estudo, de fazer de uma forma que você entenda e compreenda. Tá legal? Então vamos lá. O texto fala assim: um anjinho distraído tropeça na nuvem, esbarra no sol e queima o dedinho. Um anjinho distraído esquece as asinhas. Esquece. Despenca do céu e ainda por cima cai, trombando nos passarinhos. O exercício 1, ele quer saber o seguinte: no trecho que está entre aspas, em um anjinho distraído esquece as asinhas, qual das opções abaixo, nesse trecho aí que está entre aspas, apresenta a classificação correta do sujeito e do seu núcleo, tá? Então ele traz como opções, na letra A, sujeito, anjinho, núcleo, anjinho também. Na letra B, o sujeito é um anjinho e o núcleo é o distraído. Na letra C, o sujeito o sujeito é um anjinho distraído e o núcleo é anjinho. Na letra D, é o sujeito um anjinho e o núcleo é um anjinho também. E aí? O que você marcaria? Pensa um pouquinho. Ele quer saber quem seria o sujeito e o núcleo do sujeito. Vamos lá? Letra C, né? Por quê, gente? Quem é que está realizando, então, a ação aí de esquecer alguma coisa? Um anjinho distraído, correto? Então, toda essa parte aí que vem antecedendo aí o verbo é o seu sujeito, tá? E o núcleo é justamente o substantivo que representa anjinho. Por quê? Porque quem é que esquece as asinhas? Anjinho. Repara que o núcleo ele não acrescenta o artigo, a característica, tá? O núcleo é somente a palavra, ok? Se tivesse um A, se tivesse um O aqui, não acompanha, não leva. Núcleo é a parte principal, é o centro, tá? Então é somente a palavra anjinho, ok? Aí no sujeito sim, no sujeito você pega tudo que se refere ao anjinho. Um anjinho distraído, tá certo? Então vamos seguindo. Ainda no mesmo poema, né, do anjinho, quantas orações tem? Então aqui é legal, o que você pode fazer? Você pode ir escrevendo aí no seu caderno, põe ainda, né, a continuação do exercício 1. Ele quer saber quantas orações tem. A gente já sabe, para identificar a oração, você tem que reconhecer a quantidade de verbos. Muito bem, aí se você lembrou, quantidade de verbos indica quantidade de orações. Então é simples.
você precisa o quê? Contar os verbos que você encontrar. Então, dessa forma, você pode sublinhar, né? Você pode destacar, escrever, anotar, enfim, da melhor forma que for para você, tá? Então, vamos lá. Pensa no seguinte, para reconhecer os verbos, são as ações que o anjinho pratica, né? O que ele faz nesse poema? Então, olha só. Ele tropeça, ele esbarra, ele queima, não é isso? Aí, o que mais? Ali embaixo. Ele esquece, ele despenca, e ainda por cima, o que mais que acontece? Ele cai, né? Ele cai trombando aí nos passarinhos. Então, nós temos o quê? Quantas orações? Vamos colocar aqui. Ó, tropeça, esbarra, queima, esquece, despenca, cai trombando, tá? Aqui é uma locução verbal. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 orações, tá ok? Então, anota aí direitinho, tá? Sublinha, copia o poeminha, ok? E vamos lá. Então, se tiver alguma pergunta parecida com essa na prova, identifique quantas orações tem no texto acima, ou na oração acima tem tantas orações, verdadeiro ou falso. E aí, como é que você vai identificar? Simples, né? Reconhecendo o verbo. Então, escreve como observação, como uma atenção, porque na hora de estudar você pode voltar lá, né? Então, coloca aí, para reconhecer orações, preciso identificar os verbos, tá ok? Então, vamos partindo aí para a próxima. Leia com atenção. Então, aqui já é outro texto, tá? Então, vamos lá. Hoje eu vi meu amor. Ela estava linda. Eu gostava dela, sem dúvida, e era suspeito para falar. Mas hoje ela se superou e eu estava sonhando. Eu entregaria a ela o poema de amor que fiz? Não sei. Só sei que o que sinto é grande, é maior que eu. Ah, o amor é lindo. Então, olha só. É um trecho, né, de alguém aí, de um autor que está suspirando de amor, né? Bom, observe a oração. Ela estava linda. Agora diga qual é a classificação do predicado e aponte o seu núcleo. Então fique atento na prova, porque as atividades elas vão estar ali misturadas. Então vai ter hora que vai falar de sujeito, vai ter hora que vai falar de tipo de sujeito, né? Vai ter hora que vai falar sobre o predicado, tá? Então não vem uma sequência certinha não. Então você precisa estar atento a essa leitura do enunciado para saber o que é que tem que fazer. Nesse caso aí do exercício 3, ele quer a classificação do predicado. E ainda quer que você aponte o núcleo do predicado. Então vamos pensar antes de marcar. Se o predicado é verbal, o núcleo desse predicado vai ser então o verbo, tá? Anota isso aí também como uma chamadinha de atenção, para que você, né, preste atenção nesse momento. Se o predicado for nominal, qual vai ser o núcleo? O núcleo de um predicado nominal vai ser um adjetivo, né? Uma característica, ok? E geralmente a gente descobre esse predicado nominal por quê? Porque se utiliza ali um verbo de ligação. E o verbo de ligação vai ligar justamente essa característica, esse adjetivo ao sujeito, tá? Então fique atento a isso. Bom, aí nós temos aí, letra A, predicado é nominal com o núcleo linda. Na letra B, predicado é verbal com o núcleo estava. Na letra C, o predicado é nominal com o núcleo ela. Vai pensando, hein? Na letra D, o predicado é verbal com o núcleo linda. Volta lá, se perdeu, esqueceu, volta no enunciado. Diga qual é a classificação do predicado. Então, a primeira coisa é dizer se o predicado é nominal ou é verbal. E aí você fique atento aí nesse verbo. Se for um verbo de ação, você sabe que é um predicado verbal, né? Se for um verbo de ligação, você sabe que o predicado é nominal, tá?
No caso ali, ó, linda, gente. Linda é um adjetivo. Então, você consegue identificar aí linda relacionado ao ela. Estava é um verbo de negação, no caso aí. Então, você tem aí como resposta a letra. Quem disse que foi a letra A, muito bem, acertou. Temos um predicado nominal e o núcleo desse predicado é a palavra linda, tá? Ok? Podemos continuar, né? Até aí tá tranquilinho. Isso tudo aqui é revisão, você sabe disso, tá? Então vamos lá. No exercício 4, o que você vai fazer aí? Você vai reconhecer e classificar o tipo do sujeito. Todas as orações têm um sujeito aí, né? A, B e C. E aí você vai reconhecer o tipo de sujeito, se esse sujeito é simples, se ele é um sujeito composto ou indeterminado. E ele pede também para você também identificar o predicado, se esse predicado ele é nominal ou verbal, tá? Então são 3 orações, tranquilinha, dá para você até escrever aí agora, fazer, entendeu? Dá para você responder junto comigo, não precisa nem ficar me esperando. Então olha só, na letra A nós temos: as formigas não dormem nunca. Na letra B, encontrar um formigueiro no jardim da escola. E na letra C, o amor é lindo. Então vamos lá reconhecer o tipo de sujeito e o predicado, tá? Então vamos aproveitar nesse exercício, a gente faz todas as anotações necessárias, afinal de contas são exercícios de revisão, né? Para a prova. Então a gente aproveita para fazer tudo que for anotação importante sobre o conteúdo, tá? Então vamos lá. Na letra A nós vamos encontrar que tipo de sujeito, e aí você identifica, você pode sublinhar, você identifica tanto o sujeito como o tipo. Então a gente tem aí as formigas e o sujeito é simples, tá? As formigas não dormem nunca. Qual é o predicado verbal? Se tiver dúvida, gente, só lembrar, predicado verbal, ó, o nome já tá falando, verbo. Então você olha para o verbo. Como é que eu sei que o predicado é verbal? Pega o verbo e verifica se ele é um verbo de ação, verbo transitivo, né? Um verbo que tem significado, tá? Então, no caso aí, é um predicado verbal porque indica a ação de dormir, tá? E aí é interessante você colocar, ó, coloca entre parênteses aí a palavrinha que dá essa indicação. Vamos para a letra B? Encontrar o formigueiro no jardim da escola. Vamos lá, qual é o sujeito dessa frase? Encontraram. Encontraram é o verbo, né? Você sabe quem encontrou? Não, né? Não dá pra gente saber. Então, esse sujeito aí é um sujeito indeterminado, né? É aquele que se refere à terceira pessoa do plural. Ó, eles caberia ali? Até caberia, mas eu não sei quem foram essas pessoas que encontraram um formigueiro no jardim da escola, entendeu? Então, sujeito aí indeterminado, tá? Toda vez que você encontrar esse verbo na terceira pessoa do plural, indicando eles, você não sabe, então é um sujeito indeterminado, tá? Repara que o eles nem aparece aí. O verbo você reconhece pela desinência, ó. Você identifica, tá vendo? A desinência é a parte final aqui do verbo, ó. Encontraram, tá? AM porque se refere ao tempo passado, ok? Muito erro nisso aqui também, né? Muitos alunos acabam escrevendo com AOTIL, não param para pensar no tempo, só que com AOTIL a gente está se referindo ao futuro. Encontrarão, né? E aí na hora de escrever vocês acabam aí fazendo essa confusão, tá? Então é importante pensar no tempo, ok? Tempo pretérito, AM, tempo futuro, A, O e o tiozinho lá, tá? Então vamos lá, sujeito indeterminado, que tipo de predicado é esse então?
Qual é o verbo aí? Encontrar. Indicação? Indica, né, gente? Então, também é um predicado verbal, tá? Muito bem. Vamos então para a letra C. Tá acompanhando aí, né? Vai anotando, se for necessário, pausa, entendeu? Escreve, mas o importante é você também fazer a sua parte, tá? Vai escrevendo, vai exercitando. Muito bem. Então, a letra C, o amor é lindo. Repara que a gente tem aí um verbo de ligação, que é o é, né? Repara, esse é um verbo, tá, gente? Ó, eu sou, tu és, ele é. Esse é tem um acento aqui, ó, tá? Então, ele indica pra gente o predicado nominal. Aqui, o lindo aqui, né? É a característica, é o predicativo aqui do sujeito, tá? E o sujeito é simples porque se refere ao amor, ok? Muito bem. Vamos então para o próximo exercício. 5. Vamos lá. Você agora tem aí as letrinhas, né? Para você vai utilizar essas letrinhas. Olha só, associe os tipos de sujeito aos exemplos adequados, tá? Então, você vai se utilizar da letrinha, justamente para poder classificar as orações abaixo. O que for sujeito simples, letra A, o que for sujeito composto, letra B, o que for sujeito oculto ou implícito, lembrando que a palavra é a mesma coisa, tá? O mesmo significado, então letra C, letra D para sujeito indeterminado, ok? Então vamos lá, quando diz aí, ó, já memorizei minha fala. Já memorizei. Repara aqui nessa desinência, essa terminação do verbo. Ó. Quem é que conjuga memorizei? É a primeira pessoa do singular, né? Eu. Só que o eu não aparece aqui, tá vendo? Então, isso prova pra gente que essa oração, o sujeito está oculto. Muito bem, se você disse aí, se você acertou a letrinha C, tá? Oculto. Aí você pode escrever ao lado, fazer a sua observação, né? O eu não aparece na oração, na frase, enfim, do jeito que você quiser anotar, para você se lembrar aí na hora de você fazer novamente a sua revisão, tá? Segunda oração. Ela queria mudar o mundo com aquela carta. Qual é o sujeito aqui? Quem é que queria mudar o mundo? Ela, né, gente? Ela. Então, que sujeito vai ser esse? Simples, tranquilinho, né? Ela, tá? Pararam a peça. Olha aqui, pararam a peça. Olha o verbo aqui sozinho. Pararam. E indicando o quê? Lembra do AM que eu falei? Indicando o pretérito, né? Se referindo então à terceira pessoa do plural. Só que a gente não sabe, né? Quem é? Quem que parou a peça? Não diz pra gente quem. Então esse sujeito ele é indeterminado, tá? Você não consegue identificar aqui um sujeito, uma pessoa, ok? Vamos para a próxima oração. Os moradores ouviram um grito. Quem ouviu um grito, gente? Aí você responde aí, né? Os moradores. Muito bem. Então, isso aqui é o sujeito. Que tipo de sujeito é esse? Simples, tá? Simples, ok? Por quê, gente? Por que é sujeito simples? Porque só tem um núcleo. Qual é o núcleo? Moradores, ok? Cuidado que, assim, a questão do sujeito simples e composto não tem nada a ver com ser singular ou plural, tá? Não tem nada a ver, tá? Ele é um sujeito simples porque ele só tem um núcleo. Se tivesse, assim, os moradores e os homens que estavam na praça ouviram um grito. Então, qual seria aqui o sujeito? Agora seria o quê? Composto. Porque você tem dois núcleos, moradores e homens, né? Se referindo lá aos homens que estavam na praça. Entendeu? No caso aqui só tem moradores. Então, o sujeito é simples, o núcleo moradores, tá? Letra A. Então, cuidado aí para não confundir. Próxima frase. Você vai ser o cozinheiro da noite. Quem é que vai ser o cozinheiro da noite?
Você, então o sujeito aqui também é simples, tá? O pai e a mãe de Calvin não viram a peça. Repara, quem é que não viu a peça, gente? O pai e a mãe. Então, aqui eu tenho dois núcleos, ó, pai, mãe. Então, nesse caso, o sujeito, ele é composto, letra B, tá? Muita atenção aí nessa hora, tá? Terminaram a obra daquela esquina. Então, olha só, mesma coisa, o verbo. Terminaram, olha aqui a desinência, a terminação verbal. Terminaram, né? Indicando o quê? Terceira pessoa do plural. Então, eu não sei quem terminou a obra, eu só sei que terminaram. O sujeito vai ser indeterminado, letra D. Ok? Então, vê se a sua sequência ficou aí como está a minha. C, A, D, A, B, D. Tá? Tranquilo, né, gente? Até aqui tá tudo bem. Vamos seguindo, então, com o próximo exercício. Repare que os exercícios, como eu falei no início, é uma revisão. Então, eles estão, assim, te preparando para a prova, tá? Então, são exercícios mais complexos, mais elaboradinhos, justamente para você estar se preparando para o que pode vir aí na sua prova, o estilo, né, de exercício, de atividade, tá legal? Então, fique atento na leitura, fique atento nas sequências, fique atento naquilo que você vai precisar para te auxiliar na hora de responder, tá? Número 6. Observe as frases abaixo e assinale a alternativa que apresenta as classificações corretas dos sujeitos. Ó, esse tipo de exercício, o que acontece? Você tem aqui 4 orações, só que você vai marcar aqui embaixo, nas letras, tá vendo? E o que você vai marcar? A sequência dessa classificação. Então, você sempre obedece a ordem, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, sempre da esquerda para a direita, tá vendo? Primeiro, segunda, terceira e quarta, tá? Então, nunca começa de baixo, nem do meio. Segue a ordem para você poder marcar direitinho aqui. Então, ele pede o quê? Para você observar as frases e assinalar a alternativa que apresenta as classificações corretas. Então, aqui, ele já te dá a classificação. É quase que aquele jogo de embaralhar, né? Você que precisa olhar para a classificação certa e marcar, tá? Uma dica é você fazendo a sua classificação aqui ao lado. Ó. Depois você vê se bate com alguma sequência aqui de baixo, entendeu? Então, vamos lá. Paola Carosella é uma excelente chefe de cozinha. E aí, que tipo de sujeito é esse? Aí você escreve aqui do lado, depois a gente vê aqui embaixo se bate certinho. Bom, quem é uma excelente chefe de cozinha? Então, você só tem aqui um sujeito, né? Então, você vai lá e procura sujeito simples, como primeira, tá? Vamos ver a segunda. Compraram novos materiais para a reforma da cozinha. Compraram, olha aqui, ó, o verbo com a desinência final, terceira pessoa do plural. Então, eu não sei quem comprou. Então, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Aí vai anotando aí. Escreveram na parede dos quartos. Ó, escreveram. Quem será? Não sabemos. Então, sujeito indeterminado, ok? A última aqui. Há muita gente nessa sala. E aí? Tem sujeito nessa oração? Tem alguém aqui realizando alguma coisa? Não. Tem uma informação aqui, né? Então, essa oração é uma oração sem sujeito. Então, percebeu? Dá para fazer tranquilinho. Qual é a letra que você vai marcar? Ó a setinha aí, do seu lado direito. Letra C, né? Sujeito simples, indeterminado, indeterminado e oração sem sujeito, tá? É desse jeito aí. Então, vamos lá. Próximo slide nosso. Já termina. Marque a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Então, você tem duas frases aí, ó. Beatriz ficou adoentada e Beatriz ficou no hospital. A gente está usando o mesmo verbo? Sim. Mas o que você tem que prestar atenção aqui é no sentido desse verbo, tá?
Será que ele tem o mesmo significado? Será que eu posso trazer a mesma classificação? Então fique atento a isso. Ela ficou adoentada é uma coisa, ela ficou no hospital já dá outra informação. Então esse predicado ele é verbal na primeira e nominal no segundo. Esse predicado ele é nominal na primeira e na segunda. Vai pensando aí. Lembra que eu falei, para ser predicado nominal tem que ter o verbo de ligação, né? E aí você já sabe que o ficou, ele pode representar o verbo de ligação. Vai depender então da palavrinha que vem depois também dele. Mas ele, dependendo da situação, também pode representar um predicado verbal. Então fique atento aí. Na letra C, o predicado é nominal em 1 e verbal em 2. Ou na D, o predicado é verbal em 1 e 2. O que você acha? Qual que você vai marcar? Vamos lá? Vamos ver? C, né, gente? Ó, olha a primeira. Beatriz ficou adoentada. Então, aí na primeira, eu tenho que adoentada é característica. É predicativo do sujeito. Então, você tem um predicado nominal. Ou seja, quando eu digo que ele é predicado nominal, estou dizendo que o núcleo principal desse predicado é uma característica. Não é um verbo, entendeu? Ou seja, o que aconteceu com a Beatriz? Tá doente, adoentada, tá? Agora, olha de baixo, ela ficou no hospital. Aí já dá a ideia de quê? Verbal, né? De uma ação, tá? Entendeu? Então, marca aí a letra C, ok? Vamos aí para a tirinha do Calvin. Ele é sempre muito engraçadinho, né? Com as suas travessuras. E você vai identificar na tirinha a fala do Calvin que representa uma frase nominal. Então, vamos lá. Se é nominal, não tem verbo, né? Significativo. Vai ter verbo de ligação, vai ter outros verbos. Então, vamos ver. Cadê minha jaqueta? Ele já começa, né, gritando ao bocão aberto. Aí, no segundo quadrinho. Eu já olhei em todo canto, debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na sala, na cozinha, não tá em lugar nenhum. E ele acaba encontrando a jaqueta onde ela realmente deveria estar, né? Ah, está aqui. Ele ainda fala assim, né? Quem foi que colocou nesse armário estúpido? E ela realmente estava ali porque é o local dela, né, gente? Então, ele é todo estressadinho nas histórias dele. Não sei se vocês já repararam. Identifique então na tirinha a fala de Calvin que apresenta uma frase nominal. E aí está a frase, né? Cadê minha jaqueta? Tá? Não identificou um verbo significativo, um verbo de ação? E aí você identifica então uma frase nominal. Ela é composta por nomes, características, tá? Palavras nominais. Vamos lá, para a questão 9. Observe as orações abaixo. Olha só. Há flores na janela. Existem flores na janela. E aí vem a perguntinha. Há diferença semântica entre as orações? Semântica é o quê? Significado, tá? Quando você lê há flores na janela e existem flores na janela, você consegue entender o mesmo sentido, o mesmo significado? E aí? Você até entende, né? Mas quando ele pergunta a diferença semântica entre as orações, quando ele diz há flores na janela, você identifica aí que não tem uma oração com sujeito, né? E existem flores na janela, ele substitui o tem, não é isso? Como é que fica então a classificação desse sujeito aí? Até acabei falando antes, né? A primeira oração é uma oração sem sujeito, tá? Na segunda já vai apresentar. Porque o que existe na janela? Flores. Então, o sujeito aí será flores, sujeito simples, tá? Na segunda oração, sujeito simples, como eu já falei, flores. Na primeira oração, oração sem sujeito, tá bom? Tirinha do Garfield. Vamos lá. No primeiro balão, em estou cansado. Estou cansado. Qual é o tipo de sujeito dessa oração? Sujeito oculto, né? Repara que o eu ele não aparece, ele está escondidinho ali. E qual é a função sintática do adjetivo cansado?
Cansado, então, é o predicativo do sujeito, ok? No segundo balãozinho, não só não consigo manter meus olhos abertos, qual é o tipo de sujeito dessa oração? Oculto, né? Quando ele diz ali, ó, não só não consigo, quem que conjuga aí consigo? Eu, né? Primeira pessoa, só que ele não aparece ali, tá oculto, tá? Ok? E no segundo, qual é a predicação do verbo manter? Transitivo direto, né? A gente vai falar mais disso também em outras atividades, tá? Mas aproveitei para pegar aqui também. E o objeto, meus olhos. Porque quem mantém, mantém o quê, né? Ele mantém os olhos abertos, tá? Vamos ver se tem mais aqui. Classifica o predicado em verbal, nominal ou verbo nominal. E a gente finaliza com esse último exercício, ok? A peça de teatro foi engraçadíssima. Repara que você tem uma característica aí que faz com que esse predicado seja nominal. Na letra B, achamos o filme muito engraçado. Então você tem um predicado aí com o verbo achar e com a característica engraçado. Então ele é verbo nominal porque ele apresenta as duas, tá? Tanto o verbo como característica. Na letra C, na sala do tribunal, a assistência permanecia muda. Permanecia é um verbo de ligação. Muda é a característica. Então você tem um predicado nominal, tá? E na letra D, eu fiquei olhando por muito tempo aquele quadro. Olhar é uma ação, indica aí um predicado verbal, ok? Muito bem. Então, gente, é isso. Espero que você tenha acompanhado, né? Faz as atividades, tá? Reveja aí, tire suas dúvidas. E a gente volta na próxima videoaula com mais atividades, porque a prova é sexta-feira, tá chegando e você precisa tirar boa nota, tá bom? Então fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula.